Queridos, nós propomos essa noite ministrarmos uma palavra, ao meu ver, extremamente necessária. Você que é um cristão desde sempre, que nasceu em igreja, como se diz, ou você que já é cristão já bem velho, eu digo muitos anos como cristão, há muitos anos você recebeu a Cristo, como diz, aceitou a Jesus, ou você também que tem menos tempo de crente, de evangélico. Eu quero que todos nós aqui essa noite prestemos bastante atenção nessa ministração, levemos essa ministração bastante a sério. Eu queria muito que todos os irmãos ouvissem muito atentamente, que você colocasse o seu coração nesta ministração, porque é urgente o que aqui nós vamos falar. Lógico que não queremos aqui, não temos a pretensão de trazer nada novo, no sentido de inédito que você nunca tenha ouvido, e esse é um defeito que nós temos, porque nós somos consumidores intelectuais de pregações e de outras coisas mais, e sempre estamos querendo ouvir alguma coisa que nós não sabíamos, ou seja, nós somos curiosos, queremos aprender intelectualmente, mas não mensuramos o quanto do que nós aprendemos foi absorvido por nós, o quanto que nós temos entendido da Bíblia Sagrada tem sido digerido, e faz agora parte do nosso ser. Então, é uma palavra singela, mas é uma palavra de vida ou morte. Não temos alternativa. Não temos o que fazer, essa é a grande verdade. Não sei se vocês sabem, mas eu creio, eu tiro pela minha experiência, mas os pastores, de uma maneira geral, eu imagino, eu estou me tomando por paradigma, desejam uma igreja frutífera. Mas frutífera que eu me refiro é uma igreja cujos membros, cujas pessoas produzam frutos e sejam elas mesmo frutos do ministério. Ou seja, desejamos que a palavra cause um efeito real, que nós não sejamos apenas aqueles que gastamos nosso tempo com muitas coisas e no final não tem nada de substancial, né? Nós queremos sim, nós temos um desejo de que a igreja tenha um crescimento saudável e normal, segundo se espera de alguém que se alimenta do evangelho, como uma criança, alguém que tem um filho, um casal tem um filho, e esse filho, bem, os pais desejam que ele nasça com saúde e que ele se desenvolva e que ele passe por todas as fases do seu crescimento em normalidade, sendo alimentado, né, sendo nutrido, e que essa criança cresça integralmente, espírito, alma e corpo, segundo, com saúde, com perfeição, se torne depois uma pessoa adulta, robusta, inteligente, espiritual, moral, ética, um bom cidadão, uma boa cidadã, se torne um bom pai de família posteriormente, se esse for o caso, mas que seja uma pessoa saudável em todos os níveis e em todos os setores da sua vida humana. O mesmo nós pensamos acerca da igreja, lógico. Queremos uma igreja que, de fato, quando por ocasião da parousia do Senhor, da sua segunda vinda, o Senhor possa olhar para nós, para cada um de nós e para todos nós e poder dizer: esta, afinal,
enfim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso porque essas palavras que estão em Gênesis capítulo 2, referindo-se ali no texto de Gênesis, imediatamente a Adão e Eva, Paulo explica essas palavras em Efésios capítulo 5, dizendo que homem e mulher, ao se unirem e se tornarem uma só carne, eles são o símbolo maior de Cristo e da igreja. E que de fato Cristo e a igreja é que consiste a grande realidade daquilo que é dito sobre homem e mulher lá em Gênesis. Então, depois que Adão, despertado do seu profundo sono, depois que ele dera nome a todos aqueles animais do jardim, depois que ele havia buscado, dentre tantos animais e tantos seres, alguém semelhante a si, que pudesse ser a sua companheira, e não ter encontrado, o Senhor fez ele passar por um profundo sono, e ao despertar, o Senhor havia já retirado do seu lado, da sua carne, dos seus ossos, e feito a mulher para o homem. O homem despertado do sono, ao olhar para Eva, ou para a mulher, disse: esta, afinal, enfim, encontrei, alcancei, foi-me edificada uma mulher auxiliadora, osso de meus ossos e carne da minha carne. Então isso se cumprirá no final de todas as coisas, referente à igreja. Mas para que a igreja chegue nesse ponto, em que Jesus, ao olhar para nós, diga: esta, afinal, enfim, quer dizer, a minha igreja passou por todo o processo de transformação, de santificação, e por fim, ela chegou, ela alcançou, de fato, o crescimento necessário, de modo que Cristo foi trabalhado no seu ser, no ser de cada um de nós, e por fim chegamos a ser identificados com Jesus Cristo. A canção, salvo engano, a penúltima canção, ou foi a última, não me recordo, essa noite, que dizia: semelhante a ti, Senhor, eu quero mais te conhecer. Música que diz que nós queremos. Aquela canção é uma oração, e que essa oração, Senhor, eu quero ser semelhante a ti, seja de fato um desejo sincero do nosso coração. E para que nós possamos adentrar, portanto, essa ministração, eu quero lembrar os irmãos inicialmente de que todos nós, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, nós fomos chamados por Deus segundo o seu propósito. Este é o ponto de partida de toda reflexão acerca da vida cristã. Entenda uma coisa: Deus tem um propósito para toda a sua criação. Diga amém. Deus tem um propósito para toda a sua criação. Os céus e a terra, na sua totalidade e plenitude, têm um lugar no plano eterno de Deus. Chegará um dia, como diz Paulo, em que todas as coisas nos céus e também na terra e também debaixo da terra hão de convergir para Jesus Cristo. Todo o cosmo reconciliado com Jesus Cristo, voltado para Jesus Cristo, em harmonia com Jesus Cristo, que é a verdade de Deus, de maneira que nesse tempo Cristo será não somente a centralidade de tudo, mas também ele será a substância e será também toda a circunferência, tudo em Cristo, tudo para ele, tudo em plena harmonia com ele. Esse plano é o plano eterno de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre a igreja, e a igreja, de certo modo,
está incluída nesse plano geral, mas quando a Bíblia fala sobre a igreja, a Bíblia fala em termos muito especiais, muito específicos, no sentido de que antes de o Senhor alcançar a plenitude do cosmo, antes de que todas as coisas convirjam para Ele, o Senhor há de primeiramente alcançar a sua igreja. É como que Ele dissesse: olha, pessoal, eu tenho uma grande obra para realizar, uma obra imensa. Vocês já imaginaram esse grande dia, dessa grande consumação de tudo, em que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrar diante dele? Já pensaram esse dia? Vocês almejam por esse dia? Anseiam por este momento? Em que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Toda língua. Não haverá língua alguma, nem de países, nem de pessoa, que deixará de confessar a Jesus como o Senhor. Que coisa gloriosa. Ele dissesse: olha, é grande essa obra a ser realizada, essa obra de reconciliação de todo o cosmo. Estou me referindo a Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O mistério da sua vontade, da vontade de Deus, de fazer convergir na pessoa do seu Filho todas as coisas. É grande esse propósito? Fala para mim. É bonito esse propósito? É lindo esse propósito? E agora Jesus fala assim: olha, mas para eu realizar esse propósito, ou antes de eu preparar, de eu realizar esse propósito, de eu consumar esta grande obra, eu vou precisar de uma auxiliadora. Quem está me entendendo? Eu preciso de uma auxiliadora que me auxilie nesta grande obra, na realização dessa grande obra. Irmãos, isso não é pequeno. Ele diz: eu preciso de uma noiva, e então de uma esposa que seja a minha auxiliadora, que trabalhe comigo e por mim, e por meu intermédio, para levar a cabo esse propósito. Eu precisarei de um corpo. Eu, o Cristo de Deus, o cabeça que vai realizar essa grande obra universal, mas que carece de um corpo, que é a igreja. E para tanto, o Senhor nos elegeu e nos predestinou. Não sei explicar. A predestinação sempre será para nós um grande mistério, mas não por causa das questões teológicas que criam por aí, não. Mas o grande mistério no sentido de, imagine, Deus fala assim: olha, eu quero uma noiva para o meu filho, Jesus, para que essa noiva seja auxiliadora dele na construção desse projeto, na elaboração desse projeto. E aí ele fala: tá bom, então vamos para produzir essa noiva, que é uma noiva coletiva, então o Senhor vai eleger pessoas para compor essa noiva. E aí vai saber como e por quê. Deus escolhe a Vera. Não faz sentido. Você que está rindo, escolheu a Vera. O que Deus viu na Vera? A Bíblia responde que Deus não escolheu a Vera porque a Vera tinha qualquer coisa a oferecer. Não. Ele escolheu a Vera porque teve pela Vera um amor especial, um amor eletivo. E quem é que explica o amor?
E aí Deus disse: mas eu preciso de mais pessoas. E aí Deus escolhe o Josué. Aí não, né? Mas não dá. Tudo bem, a Vera, dá para entender. Agora o Josué. E por que Deus escolheu o Josué? Porque Deus teve pelo Josué um amor especial. Um amor eletivo. E aí ele escolheu a Adriana, o Adriano, o Pedro, o Rodolfo, a Eula. Eu poderia citar o nome de cada um, demandaria tempo, e eu poderia esquecer o nome de alguém. Daqueles que estão aqui, dos que não estão aqui, dos que já vieram, dos que ainda vão vir. É um grupo grande de pessoas a quem Deus escolheu. Deus me escolheu. Vai saber por quê? Não faz sentido. Mas Ele nos escolheu por nos amar. Razão por que então, Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 8, versículo 28, que todos nós, uma vez eleitos por Deus, e uma vez predestinados por Deus, Deus então nos chamou. Esse chamamento é para uma obra. O Senhor chamou a cada um de nós. Nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos nos esquecendo do chamamento. E nós estamos nos comportando como meros religiosos de uma boa religião, de uma boa denominação, com boas doutrinas bem formalizadas, com bonitas reuniões e com alguns programas maravilhosos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que não, Deus nos chamou conforme a sua vontade. Ou melhor, que todos nós, eleitos e predestinados por Deus, fomos chamados segundo a vontade de Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos chama porque Deus tem uma necessidade. Deus tem uma necessidade. Mas não entenda a necessidade como sendo falta de poder, de capacidade. Não. É porque no plano de Deus, assim Ele quis, assim Ele determinou. Ele, na sua soberania, decidiu que cada um de nós, eleitos por Ele, predestinados por Ele, seríamos chamados por Ele para um propósito específico. E a grande artimanha de Satanás é fazer com que nós nos esqueçamos do chamamento de Deus, e fazer com que nós percamos de vista a razão do nosso chamamento. Porque quando nós perdemos de vista o próprio chamamento e a razão do chamamento, nós então nos enfraquecemos e passamos a viver para nós mesmos. Não é que você não tem uma vida humana, tem. Você trabalha, se casa, você tem filhos, você estuda, você tem projetos humanos, mas tudo isso dessa existência terrena é secundário. É secundário. Existe algo maior, algo em primeiro plano, que deve ser levado em consideração. Deus chamou a Andréia. Você foi chamada, você nem tinha nascido, e Ele já havia escolhido, predestinado, e num dado momento Deus chama Andréia. A voz do Espírito Santo te chama para que você atenda ao chamamento e diga: Senhor, eis-me aqui para realizar a tua vontade. Quem está entendendo? Então existe uma obra que o Senhor precisa realizar em nós, para nos qualificar
para a obra que Ele quer que nós com Ele cooperemos. Ouça o que eu estou dizendo. Existe uma obra a ser feita em nós, para que então nós sejamos o quê? Qualificados para podermos cooperar com Ele na obra que Ele vai realizar para todo o cosmo. Precisamos de adequação, precisamos de formação. Não é formação acadêmica, não, a formação do nosso ser. Então, antes de nós pensarmos na obra que precisamos realizar, precisamos pensar na obra que Deus está realizando em nós. Já observaram que a grande e a maior preocupação de todos os crentes é o que Deus quer que eu faça para Ele? Sim ou não? O que é muito bom e positivo. Mas poucos perguntam: qual é a obra que o Senhor tem a realizar na minha vida? Sabe por que a maioria não pergunta isso? Simples, porque elas foram enganadas. Porque nós fomos enganados. Porque nos disseram que precisávamos aceitar a Jesus, ser batizado, deixar de fazer isso ou aquilo outro, mudar a veste, mudar a comida, mudar a bebida, mudar os programas, e pronto, agora já estamos salvos, está tudo resolvido, e agora vamos fazer a obra de Deus. Mas não. A obra que o Senhor tem para realizar em nós é uma obra de conformação de cada um de nós à imagem do seu Filho primogênito. Quem está entendendo? O Senhor Deus, Ele tem um propósito específico na nossa vida enquanto igreja, enquanto eleitos e predestinados. E esse propósito consiste em quê? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quero que você veja, que você leia, que você enxergue na sua Bíblia. Sabemos, que interessante, sabemos, você sabe? Você sabe? Por que você finge que não sabe? Vive como se não soubesse. Olha lá. Olha lá. Sabemos que todas as coisas, e olha que se você me perguntasse o que todas as coisas são essas? Todas as coisas? Eu diria que sim, são todas as coisas, mas no texto, todas as coisas aqui são principalmente as coisas negativas, os sofrimentos, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos faz morrer. Ou seja, falando Paulo aqui dos sofrimentos que nós passamos, das angústias, das dificuldades, dos problemas, ele diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Lembre-se, a quem Deus chama? Aqueles a quem de antemão os amou eletivamente. Aqueles a quem de antemão elegeu e predestinou, a esses também chamou. Você foi chamado? Você foi chamado. Os irmãos não estão entendendo, eu não estou falando de teologia, nem de doutrina, porque pega-se muitas vezes, e não raras vezes, textos como esse para debater qual é a doutrina que está de acordo, e eu não estou debatendo.
Tem muito tempo que eu não debato doutrina. E não vou debater doutrina, porque agora eu vou à Escritura para poder perceber o que Deus quer de mim e em mim. Não vou para encontrar conceitos, meramente debater, discutir, isso não produz nada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Você foi chamado por Deus? Irmão, reaviva em você esse chamamento. Faça esse chamamento brotar de novo. Peça a Deus: Senhor, eu quero sentir no meu coração a chama do chamamento. Você não veio a este mundo para qualquer outra coisa, senão para atender a este chamamento. O restante é o restante. Tudo mais da sua existência é restante. Lembra lá de Mateus capítulo 5, ou capítulo 6, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo mais que não é o reino de Deus e sua justiça são as demais coisas. Não existe segunda coisa. Primeiro lugar, o reino de Deus. E segundo, não tem. Tudo mais são demais. É o restante. O que significa que você só vai ser pleno quando você se encontrar dentro desse chamamento. Reaviva em você o chamamento. Precisamos começar daqui. Não adianta fazer outra coisa. O texto da pregação ainda está lá em 2 Coríntios 3, que nem lemos nada ainda. Mas é que temos que começar daqui. Se você sair daqui essa noite, e se você não sair daqui pelo menos preocupado ou pensando: puxa, eu preciso que esse chamamento possa renascer em mim, então não aconteceu nada. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você foi chamado segundo um propósito. Aí o segundo ponto é: tá bom, Senhor, o Senhor me chamou. Preciso que esse chamamento seja reavivado dentro de mim. Agora, Senhor, eu preciso de relembrar o propósito. Porque se você sabe que Deus chamou de um modo especial, que Ele te elegeu, que Ele te predestinou e que Ele te chamou, mas se você não souber o propósito, você vai ficar batendo cabeça, vai de um lado, vai de outro, faz isso, faz aquilo outro. Mas não é isso que Deus quer de você. Existe um propósito. Você não deve fazer o que você quer fazer, ou não pode buscar alguma coisa que não seja aquilo que Deus quer realizar. Precisamos nós, enquanto cristãos, sobretudo, aprendermos a orar a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, para passarmos então a orar a vontade de Deus. Como é que os crentes oram? Eles oram a sua própria vontade. Ah, Senhor, não estou satisfeito onde estou congregando. Ah, Senhor, não estou satisfeito com o meu trabalho. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho essa necessidade ou aquela outra. Sim, nós podemos orar essas coisas também. Mas a oração, ela deve prevalecer, como o próprio Jesus ensinou-nos a orar, dizendo: quando orardes, orareis assim. Dirija-se a Deus como Pai e diga: Senhor, é minha oração, desejo do meu coração que o teu nome seja santificado. Eu não tenho como explicar isso agora para os irmãos,
demandaria bastante tempo. Mas você ora pelo nome, depois você ora pela vontade do Pai, depois você ora pelo reino. Está orando a vontade de Deus, aquilo que Ele determinou, você ora. Orar segundo o propósito. Quem está entendendo? Então, que propósito é este? Versículo 30 ou 29. Porquanto, olha, porquanto aos que de antemão conheceu. Sabe qual é a melhor tradução para essa expressão? E aos que de antemão conheceu, traduzido literalmente do grego para o português, se traduziria melhor assim: e aqueles a quem Deus amou eletivamente, a estes o Senhor predestinou. Está aí na sua Bíblia? E aos que Ele predestinou, a estes também chamou. Continuando. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem. Também os predestinou para serem. Serem conformes. Também os predestinou para serem conformes. Esse verbo aí, conformar. Para serem conformados. Para serem conformados à imagem de seu Filho. É isso aí. Você foi eleito. Você foi predestinado. Você foi chamado para ser o quê? Para ser o quê? Para ser o quê? Para serem conformados à imagem do seu Filho. Do seu Filho. Como é que diz na sua Bíblia? Para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus quer. Deus quer que o seu Filho Jesus seja não o Filho unigênito, único, não. Ele quer que Jesus seja o primeiro. O primeiro. E agora, toda a igreja ser agora os irmãos de Jesus. Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos. Mas para ele ser o primogênito entre muitos irmãos, nós precisamos o quê? De sermos conformados à imagem dele. Bem, é isso aí. É isso que nós temos que entender. Dito isso, nós temos um problema. E aí nós chegamos ao tema, né? A letra e o espírito. Puxa, o camarada aceitou Jesus lá em 1900 alguma coisa. Cada um tem uma idade, né? Ou um tempo. E ocorre que você já fez tanta coisa. Você já até acreditou em tanta coisa. Se a gente for contar cada um aqui a sua história, né? Onde se converteu, como foi. Depois você saiu de lá, foi para tal lugar e fez isso, e fez aquilo, e você fez tantas coisas. A pergunta é, de boa, tá, irmãos? Nós temos que parar, refletir, julgar, considerar, olhar para dentro de nós. Eu sei que nós mudamos muitas coisas, isso é positivo. Mas a pergunta é, no que tange, no que diz respeito ao propósito de sermos nós conformados à imagem do Filho, o Filho é o padrão, é o modelo. Ele é o padrão. Quanto do que até agora fizemos
cooperou para essa transformação, efetivamente? Bem, humanamente falando, diríamos assim: isso é inatingível, isso é inalcançável. Nós, humanamente, olhando para Cristo, o modelo, o padrão, e nós olhando para nós mesmos, cheio de nó pelas costas, cheio de perebas espirituais, defeitos, eivas, vícios, um caráter deformado, cheio de inveja, maldade, maledicência, mentira, facção, inveja, ciúmes, contendas, inimizades. De boa, irmãos, de boa. O quanto que nós precisamos, olhe para a ideia que Deus te chamou para um propósito, e nós estamos caminhando para esse propósito, nós estamos atentos a essa obra de mudança, de transformação, ou será que tudo isso está no plano de uma boa e perfeita e ortodoxa doutrina? Eu digo isso porque nós não somos os únicos. Não estou também falando mal de nós. Assim é o homem, em todo tempo e em todo lugar. Olhe para o Antigo Testamento por um momento. Semelhante a nós estava lá também um povo chamado e um povo eleito. No post que nós mandamos para vocês, e no que estava escrito abaixo do post, tinha uma pergunta: em que nós temos errado? Nós temos errado, irmãos. Nós temos errado. E eu não tenho medo de errar. Não tem nem como errar, é visível. É notório que nós temos errado, a despeito da nossa sinceridade, a despeito do nosso empenho. Não duvido que todos nós aqui somos pessoas honestas e sinceras para com Deus. Não duvido do esforço, da dedicação de cada um de nós. A despeito de tudo isso, coisas positivas, o resultado demora a vir, ou muito lentamente, porque nós estamos errando num ponto fundamental. Se esse ponto não for corrigido, estamos fadados a deixar essa vida e entrarmos comprometidos na vida eterna. Se não for corrigido, meu coração essa noite é de liberar esse encargo para que todos nós saibamos exatamente onde está o problema. Falta de pregação não é. Aqui então, misericórdia. Falta de instrução não é. Onde está o problema? Olhemos para o povo de Israel, porque quando você tem um modelo, um exemplo, é mais fácil de você compreender a sua vez. Então vamos fazer o que diz a Escritura. Olhe para o povo de Israel, um povo eleito. Nós somos um povo eleito. E eles? Era um povo eleito. Não, tudo igual. Eles um povo escolhido, nós um povo escolhido. Eles chamados por Deus, nós chamados por Deus, tudo igual. Eles chamados com um propósito, nós chamados com um propósito. O povo de Israel cometeu um erro terrível. E mesmo estando escrito o erro que eles cometeram, até hoje nem os cristãos perceberam o erro que eles cometeram, embora esteja na Bíblia escrito tão claramente. Qual foi o erro de Israel? Deus fez uma aliança com aquele povo,
no Monte Sinai. E Deus escreveu, portanto, em tábuas de pedra a sua lei, fez um acordo com o povo dizendo: olha, aqui está a minha lei para vocês cumprirem. Se vocês cumprirem essa lei que eu aqui vos entrego, escrita em tábuas de pedra, entregue a vocês, entregue a Moisés pelas mãos de anjos e entregue a vocês pelas mãos de Moisés, então vai dar tudo certo. Mas se vocês não cumprirem, nada dará certo. Conclusão, o que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Conclusão, Moisés nem mesmo havia descido do monte, o povo já quebrava a lei recém-nascida. Fizeram um bezerro de ouro e buscava agora um outro Deus a quem servir, quebrando, portanto, o primeiro e grande mandamento da lei de Deus. Em suma, quando você olha para a história do povo de Israel, logo eles entenderam, logo eles acharam, logo eles criaram para si um sistema de serviço a Deus. Eles tinham um templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, de modo então que os judeus cometeram o erro de achar que seguindo exteriormente, ou cumprindo exteriormente aquelas regras, eles cumpririam assim a vontade de Deus. E vocês sabem do resultado. O povo de Israel, em toda a sua história, a Bíblia registra desde o livro dos Juízes, depois o livro dos Reis, toda a história, eles marcada por derrota atrás de derrota. Um povo derrotado a vida inteira. No tempo de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, o Cristo Deus veio ao mundo, lá estava o povo de Israel organizado como uma das melhores, em termos de organização, das melhores religiões do tempo. Precária, mas uma religião bem estruturada teologicamente. Eles tinham a Bíblia deles continha 22 livros, que hoje, no seu desdobramento, é o que você conhece por Antigo Testamento. Então, em termos gerais, eles tinham esses 39 livros, que na sua Bíblia é chamado de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. A versão da Bíblia dos judeus era a Septuaginta, da Bíblia hebraica. Jesus, quando entrou naquela sinagoga em Cafarnaum, ele leu a versão Septuaginta da Bíblia hebraica. Pra vocês terem uma ideia. Mas num dado momento, Jesus chega para esse povo de Israel e fala assim: olhem para mim, irmãos, em nome de Jesus, por favor, entenda definitivamente uma coisa. Peça a Deus força, peça a Deus graça, peça entendimento. Jesus disse: olha, presta atenção, as escrituras aí, que vocês têm nas mãos, elas são um testemunho de mim. Quem está entendendo? Vocês foram chamados para ser o berço do Messias. Vocês foram chamados na base da promessa do Messias. Vocês existem enquanto povo chamado por causa de mim, não é outra coisa. Seus pais me aguardaram o dia da minha chegada.
E aqui eu estou. E a escritura que vocês têm em mãos falam de mim. Só tem dois problemas. É que vocês, primeiro, não querem vir a mim. Estranho, né? Ei, pessoal, não é estranho? Onde está a estranheza? Vocês foram chamados por causa do Messias, para ser o berço do Messias, para recepcionar no mundo o Messias. Vocês existem por causa do Messias. Tudo é o Messias. Vocês uma escritura como um testemunho acerca do Messias. E agora o Messias chega e vocês não querem vir a mim. Poxa, quem está entendendo? Vocês não querem vir a mim. Encontrarão no Evangelho abundantemente: vinde a mim, os que estão cansados. Quem tem sede, vem a mim e beba. O ministério de Cristo era um convite: venham a mim. Mas vocês não querem vir a mim. E por que aquele povo, preste atenção em nome de Jesus, não queriam ir a Cristo? Não queriam ir ao Messias? Sabe por quê? Porque eles estavam cometendo um erro. Sabe por quê? Porque eles estavam enganados. Sabe por quê? Porque eles estavam satisfeitos com outra coisa, com a Escritura. Isso não diminui a Escritura. Não, não. A Escritura é maravilhosa. Ela tem um papel maravilhoso. Ela é inspirada por Deus. Não está aqui o problema. O problema não está na Escritura. O problema é que vocês não querem ir a Cristo, mas vocês querem ter uma boa religião calcada nas palavras escritas em papel, em papiro. No lugar de vir a mim e se relacionar comigo, se envolver comigo, permitir ser trabalhado por mim, unir-se a mim na minha morte, na minha ressurreição, andar comigo, ser discipulado por mim, ser conformado à minha imagem. Eles queriam ficar dentro de uma capela, eles queriam ficar dentro de uma sinagoga ou no templo, lendo, relendo, debatendo, discutindo os textos, as palavras, as vírgulas, as doutrinas, se gloriando na doutrina. Onde estava o problema? Vocês não querem vir a mim, olha, para terdes vida. Só tem vida em Jesus. Não há vida fora de Jesus. Fora de Jesus você vai ter um templo, pode ter. Você vai ter uma boa doutrina, pode ter. Bons costumes, pode ter. Uma boa moral, pode ter, mas não tem vida. Razão porque toda a nossa religião é apenas uma casca. Nossa religião é uma mentira. Porque falamos, bradamos, gritamos e até condenamos as pessoas que não seguem a nossa fé. Mas nós não somos em nada diferentes daqueles a quem nós condenamos. Somos iguais ou piores. Orgulhosos, facciosos. Nosso país está dividido. Mas não é só o país que está dividido, a igreja está dividida. Irmão, aqui dentro desse local de reuniões do DEVAP, inacreditável olhar para o outro e falar: o teu Deus não é o meu Deus. Aqui dentro desse local. E agora?
E agora? Para que serve a nossa religião? Para que serve? Para nada. Nada, nada, nada. Lixo. Pior do que lixo. A melhor doutrina, por mais ortodoxa que seja, é lixo. Se você não tomá-la da maneira correta. Qual é a maneira correta? Você não vai servir a doutrina. Você não vai ser um grande mestre da doutrina. Não. Você vai olhar para o texto e diz: obrigado, texto. Porque por intermédio do texto, eu recebo o testemunho de uma pessoa viva. E agora eu vou a Cristo. Se a Bíblia não serve para te conduzir a Jesus, e quando eu falo conduzir, não é que o católico virou crente e a Bíblia conduziu, não. Eu estou falando de crente evangélico. Se a Escritura não servir de testemunho para você ir a Cristo, se você não for a Jesus, não desenvolver relacionamento no seu espírito com Jesus, não serve para nada. Nem a sua Bíblia, nem a sua roupa, nem seus costumes, nem sua igreja, nem nada. Jesus falou para os judeus: vocês têm aí o testemunho, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Entretanto, vocês ficam escarafunchando a Escritura, procurando doutrinas, achando que com isso serão salvos. Estou falando de João capítulo 5, versículos 39 e 40. O erro dos judeus está claro. Veio Paulo, escreveu a segunda carta aos Coríntios. E nessa carta, presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Presta atenção em nome de Jesus. Descansa agora o seu coração. Relaxa, não olha para o horário. Deixa Deus falar com você. Permita-se, em nome de Jesus. Paulo, ele começa o capítulo 3, tocando num ponto fundamental. Paulo não estava sendo bem recebido pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um problema com Paulo. Problema pessoal. A igreja de Corinto recebia muitos falsos apóstolos. Ela ofertava para falsos apóstolos, ao passo que o apóstolo Paulo, eles não queriam ouvi-lo. Tinha um problema. E aí Paulo começa dizendo o seguinte, presta atenção. Começamos porventura, capítulo 3, a partir do 1, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou seja, será que eu tenho que ficar dizendo para vocês quem eu sou? Eu quero que os irmãos vejam onde está o problema aqui, que ele vai apresentar, que é o nosso problema também, tá? Vamos ter que outra vez começar a nos recomendar a nós mesmos para vocês. Tem que ficar me justificando, dizendo que eu sou apóstolo porque Jesus me chamou. Vocês já ouviram o meu testemunho lá de Damasco, vocês já sabem. E vocês também já sabem do trabalho que nós realizamos entre vocês. Olha o que ele está dizendo. Assim, se a igreja de Corinto estava supostamente exigindo, que Paulo se recomendasse, você tem alguma recomendação? Alguém pode? O que eles queriam? Vocês vão entender já já. Capítulo 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós?
Acham que eu tenho que trazer uma carta que diga: olha, o Alexandre é de Deus, é bacana, é servo de Deus, Deus o chamou, pode dar ouvidos a ele? A igreja de Corinto, está claro aqui nesse texto, era uma igreja de superficialidades, era uma igreja de exterioridades, era uma igreja que falava assim: tem carta de recomendação? Cadê? Quero papel. Paulo continua no versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, vocês, pessoas, são a nossa carta. Ou seja, onde está a minha recomendação? Vocês são o resultado, vocês são o fruto, vocês são a prova do ministério de Deus. Nós não precisamos de cartas, de placas, nós precisamos de testemunho vivo, de pessoas vivas, de pessoas que ouviram o Evangelho, que entenderam o Evangelho, que creram no Evangelho e que agora elas próprias são a prova do Evangelho, são a prova do poder de Deus. Olha o versículo seguinte, versículo 3: estando já manifesto como carta de Cristo. Vocês são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Paulo não acreditava numa igreja com livro de membresia. Isso é bobagem. Paulo não acreditava numa igreja de carteirinha de membro. Isto é bobagem. Paulo não acreditava numa igreja com certidão de batismo. Isso é bobagem. É porque ali os irmãos têm, quando alguém vai para outra cidade, eles levam carta de recomendação, papel. No papel cabe tudo, cabe qualquer coisa. Você mesmo pode fazer e assinar o nome de outro. Paulo disse: vocês são a nossa carta. Igreja de Jesus, nós precisamos de ser cartas. Você é a carta. Uma carta é para ser o quê? Lida. E ele diz: já está demonstrado o manifesto, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. O que o ministério faz? Vocês já estão manifestados como cartas de Cristo. Sim ou não? Ei, pessoal, cartas. Você é uma carta. O mundo tem que ler em você o que está escrito aí. Cartas escritas, não, produzidas. Produzida, estando já manifestos como carta de Cristo, vírgula, produzida pelo nosso ministério. Qual é a função do ministério? Estando já manifestos, vocês já se manifestaram como cartas de Cristo, produzidas. Quem foram produzidas? As cartas, produzidas pelo nosso ministério. Qual é a função do ministério? Produzir cartas. Agora, neste momento, estamos escrevendo cartas. Se a palavra entrar no seu coração, fizer morada no seu coração, a carta está sendo escrita. Mas se você não acolher a palavra, você vai ser uma página em branco. No mínimo, ou escritas muitas coisas ruins. O ministério produz cartas.
Onde, como, com que tipo de instrumento? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas essa carta, produzida pelo ministério, ela é escrita pelo Espírito do Deus vivente. É o Espírito de Deus quem escreve dentro de nós a vontade de Deus, a lei de Deus sendo inscritas nas consciências e nos corações. É assim que nós vamos sendo transformados, conformando-nos à imagem de Jesus. É tão bom falarmos, estamos sendo conformados à imagem de Jesus. O propósito de Deus é sermos conformados à imagem de Jesus. Isso é verdade, isso também é uma doutrina. A pergunta é: pastor, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ser conformado à imagem de Jesus. Seja honesto com você mesmo. Não levante a sua mão, mas responda para você de verdade, não como crente. Responda como ser humano sincero. Você quer ser conformado à imagem de Jesus? Não se precipite. É bobagem isso. Você pode responder assim, vou dar algumas alternativas. Você pode responder assim: eu gostaria. Acho uma ideia boa, só acho que no momento, agora não é por aí, não. Deixa mais para frente, porque tem algumas coisas que eu gosto de fazer, de realizar e de acontecer, que me impediria. Porque se eu me entregar a Jesus, se eu me lançar nos braços dele, completamente, ele vai entrar aqui dentro e vai modificar. E eu, no momento, não dá, não. Não tem problema você responder assim. Eu até preferiria do que alguém falar: eu quero, mas de fato não quer. É mais ou menos assim. Alguém está dizendo: nós vamos morar no céu com Jesus quando morrer. Você está só ouvindo. E o céu é maravilhoso. O céu é uma glória só. O céu. Você fala assim: lá é bom? É. Mas é melhor do que aqui na terra? Eu acho que não pode ser. O céu não pode ser melhor do que a terra. A terra é um lugar bom demais, irmãos. Aí o crente fala: não fala uma blasfêmia dessa. O céu é maravilhoso. Essa terra não presta. Essa terra não vale nada. Cheia de miséria e pecado. Você quer ir para o céu agora? Agora? Tu responde o quê? Não é bem assim. Não. Mas se lá é tão bom e aqui é tão ruim, por que você quer postergar a sua ida para um lugar tão bom? Então essa pessoa mente. Ou ela não acredita que o céu é tão bom assim, tem dúvida, ou a terra não é tão ruim assim como ela diz. Porque se essa proposição estiver correta, eu gostaria de ir para o céu hoje, agora, neste momento. E aqui, dane-se aqui. Lá é melhor. Alegrias, prazeres, deleites, glórias. Mas entenda, voltemos ao ponto. Você quer ser conformado à imagem de Jesus? Se você quiser, se você se decidir, ouça, você terá que lançar-se nos braços de Jesus. E se você for a Cristo para ter vida, não é vir aqui à frente, não. Se você for a Cristo, se você se voltar para dentro de si,
O reino de Deus está dentro de vós. Cristo habita você. Se você se voltar e do mais profundo do seu ser e do seu coração, no silêncio da sua alma, mas com o ímpeto do Espírito, você invocar o nome de Jesus. Se você se recolher, porque esse mundo tem muita zoada, muito barulho, muita confusão, muita disputa, você tem que se recolher. Jesus disse: entra para o teu quarto e fecha a porta e fale com o teu pai em secreto. Porque aí não tem por que você ficar fingindo. Você pode entrar para o quarto e deitar, dormir. Daí, ninguém vai saber. Ninguém vai te aplaudir. Quando diz entra para dentro do seu quarto, alguém fala: mas eu não tenho um quarto, eu durmo na sala. Alguém não pode falar assim? Essa pessoa está impedida de entrar no quarto e orar? Não. Por que se ela não tem quarto? Porque o quarto quer dizer, entre para dentro de você, no seu íntimo, no seu espírito, no seu coração. Você é santuário de Deus, você é templo do Espírito Santo. Entra para o recôndito, no silêncio da sua alma, e invoque o nome de Jesus. E diga para Ele, somente para Ele: Senhor, eu quero e eu preciso ser conformado à tua imagem. Ensina-me o caminho, mostre-me o caminho, tome-me pelas mãos e me conduza pelo caminho estreito. E Ele vai te tomar pelas mãos e Ele vai te conduzir. Vocês já estão manifestados como cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. O texto continua: não em tábuas de pedra. Pausa. Onde é que é inscrita a vontade de Deus? Essa carta de Cristo é inscrita onde? No coração. É com tinta? É com quê? É o Espírito de Deus quem grava dentro de você. Não é fora de você, é dentro. E aí tem que ter uma ressalva para que você não se engane, vírgula: não em tábuas de pedra. A nova aliança, a vida com Deus, a vida cristã, não é uma vida de relacionamento baseado em coisas, no parâmetro de doutrinas. Não, é dentro, é no interior que acontece a vida cristã. Tudo acontece dentro do homem. Onde é que nós estamos errando? É que nós temos feito uma boa religião com coisas externas. Defendemos a Bíblia, isso é bom, mas não é tábuas de pedra, mas é folhas de papel, escrita com tinta da gráfica. Isso não diminui a Bíblia, não, queridos, não. Eu quero dizer que essa relação, esse relacionamento religioso que tem por parâmetro as coisas externas, foi o grande erro dos judeus, e tem sido o grande erro da igreja, e tem sido o nosso devap, o nosso erro. Não escritas em tábuas de pedra, mas pelo Espírito do Deus vivente. Esse ministério lutou muito tempo. Livros, inclusive, escrevemos para explicar a antiga aliança e a nova aliança. Fantástico. Foram tempos fantásticos. Está aí para quem quiser ler.
Odre velho e vinho novo trata desse tema, fantástico. Mas erramos. Porque toda a nossa preocupação era levar os irmãos a saber a diferença entre um e outro. Ficamos no âmbito de quê? Da letra. E o pior, falando da nova aliança, na letra, resolve o quê? Nada. Entendam em nome de Jesus. Eu precisava de mais umas 2 horas, mas tenho que me encaminhar para o final. Mas vejam, aproveita que o Espírito Santo está trabalhando aí, e se vier alguma coisa ruim em você, você já pede para o Espírito Santo repreender. Mas você tem que entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo, que o exemplo prático é maravilha. O exemplo fala tudo. Tem uma parte da população brasileira, salvo engano, na sua maioria dita cristã, uma parte da população brasileira dita cristã, perfeito? Que se diz muito preocupada no atual momento do governo, do país. Se diz preocupado porque o governo que vai entrar é anticristão. Eu ouço isso 1 milhão de vezes todo dia. Nós não estamos debatendo esse assunto não, tá? Em nome de Jesus, repreende agora. Não estamos debatendo isso. Estou trazendo um exemplo para vocês entenderem algo grande. Então tem uma parte dizendo, esse governo é anticristão. Aí eu diria, tá, e qual que é a saída? Ah, um governo cristão. Eu falei, qual que é o governo cristão? Ah, é o fulano que perdeu. Mas por quê? Porque ele é pelos valores do evangelho. Eu digo, quais valores? Não aborto, Deus, pátria, família, liberdade. Ok, mas o que tem tudo isso? Ah, nosso Brasil tem que ser de Cristo, de Deus. Aí diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem, até agora só falaram bobagem. Sabe por quê? Porque você que defende esses valores, não defende esses valores. Mentira. Olha o lema, Deus acima de quê? Isso é verdade na sua vida? Deus está acima de todos é muita coisa. Diga pelo menos, Deus acima de mim. É verdade que você conduz a sua vida tendo Deus acima de... Ou é só um lema? É só letra? E olha que eu não estou sendo contra. É bonito, Deus acima de tudo. É a coisa mais linda. Só que isso é letra. Isso não funciona. É bonito, mas é mentira. É mentira. E eu desafio qualquer um que agora esteja se estremecendo a me provar que na sua vida Deus é acima de tudo. Pastor, o senhor é contra? Não, eu sou super favorável. Deus acima de tudo. É isso que nós pregamos aqui todo dia. O problema é que nós não devemos defender com a faixa escrito, permita que o Espírito de Deus inscreva no teu coração, Deus acima de tudo, é aqui dentro. Porque se não for aqui dentro, qualquer manifestação com esse título é hipocrisia. É hipocrisia. É porque quem virá por aí vai liberar o aborto. Eu digo, você é contra o aborto? Ah, eu sou contra. Você é contra uma prática assim? Você nunca abortou? Pensa direitinho. Volta lá atrás. Talvez alguém diga, não, eu nunca, graças a Deus, Deus me livre, meu pai. Você nunca abortará?
Quando chegar o mal na sua casa, quando a sua filha ou o seu filho, quando a sua casa tiver, a sua família tiver em jogo, a moral, a reputação, você vai levar a sério o seu dogma? Não estou entendendo nada. Eu digo, você só será pró-vida no dia que a vida estiver inscrita aqui dentro. Aí vai morrer você, aí você vai morrer, você vai ser um Marte. Sua esposa vai ser um Marte. Aconteça o que acontecer, você vai viver o Evangelho, não por uma defesa ideológica da letra, mas porque o Espírito de Deus inscreveu a vontade de Deus no seu coração, e esse novo coração de carne não permite o aborto. É Deus que não permite você agir deste modo. A ideologia não. É igual o crente que fala contra o divórcio. Sabe por que ele fala contra o divórcio? Porque ele é solteiro. Pastor, eu sou casado. Você fala contra o divorciado. O divorciado. Porque seu casamento está equilibrado. Daqui a pouco você vai chegar, vai se sentir numa situação como você nunca esteve. Aí você vai procurar, pastor, como é que é o negócio do divórcio mesmo? Aí você vai atrás de versículo para poder fundamentar a tua separação, porque agora é com você. Por isso que pastores pregavam de um modo, depois tiveram que mudar a pregação para outro modo. E não estou falando do DEVAP não, porque o DEVAP só anda para frente. Eu estou me referindo àqueles que outrora condenavam a prática, e a internet não perdoa ninguém, tudo fica registrado, e depois a pessoa tem que recuar, porque agora o mal chegou na sua própria casa. E é assim que nós somos. Falamos uma coisa, fazemos outra. Acusamos os outros porque a situação é dele, não é minha. Mas se a situação for minha, eu peço misericórdia. Eu vou atrás de texto bíblico para fundamentar. Tudo isso que eu estou dizendo é apenas para dizer, não a favor de divórcio, nem de aborto, nem ser contra Deus, pátria, família e liberdade. Não estou falando de política, eu tomei esse exemplo para mostrar que essas coisas, enquanto exteriores, não têm nenhum valor contra a carne humana. Não consegue. Não adianta defender preceito. Quem mais defendia preceito na história da humanidade eram os judeus. Os 10 mandamentos se desdobraram em 613 preceitos. E Jesus disse: vocês atam fardos tão pesados sobre as pessoas e vocês nem com um dedo conseguem mover. Os preceitos, as exigências, as doutrinas, até doutrinas mais límpidas, como a pregada aqui no domingo passado, ser bem-aventurados mansos. Isso é lindo demais, não é? Mas não serve para nada. Não serve. Bem-aventurados mansos. Aí quando eu chego lá, eu esqueço a pregação do Josué. Eu viro um demônio, um Satanás, com violência, com maldade, com mentira, com disputas. Quem está entendendo, pessoal? Queridos, tudo
Eu vou pedir uma coisa para vocês, todos vocês que estão em casa e os que estão aqui. Entendam. Que nós dissemos aqui hoje à noite, em termos específicos, de um lado ou de outro, você às vezes se revolta, as pessoas falam, o pastor Alexandre está em cima do muro, não se decide, tem que se posicionar. Eu digo, você tem que se converter. Ouça em nome de Jesus, não adianta. A nossa única saída é sermos cartas vivas. Se inscrever aqui dentro, pode cair o mundo. Nós vamos até o fim. Se quiserem nos matar, poderão fazê-lo. Se quiserem escrever leis contra Deus, pode escrever, mas não pode apagar o que está escrito aqui dentro de nós. A melhor maneira de você defender a sua fé não é bradando aos quatro ventos, é vivendo-a interiormente. Aí você não precisa bradar nem levantar faixa, porque as pessoas lerão em você o Evangelho. Você é uma carta viva. Amém, queridos? Vocês entenderam a mensagem essa noite? O recado de Deus? Esse recado é primeiro para mim. Amém? Aí eu comunico para vocês. Eu estou apenas comunicando o que Deus me falou. É a nossa necessidade. Vamos buscar o Senhor. Amém?